Olá, gente. Olá, alunos. Olá, tutores. Olá, professor Charles. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de recursos multimídia. Hoje, então, nós vamos falar dessa aula 1, de recursos multimídia. Eu sou a professora Alessandra. Eu tenho especialização em ciência da computação, sou formada em processamento de dados, tenho MBA em gestão de negócios, tenho experiência de 20 anos como professora de informática e 15 anos como professora no ensino superior. E tenho 18 anos de experiência com desenvolvimento de sistemas. Aí, eu vou apresentar agora para vocês o professor Charles, que é o professor assistente da disciplina, e ele vai falar um pouquinho sobre ele. Obrigado, professora Alessandra. Olá, alunos, olá, tutores dos nossos polos, sejam bem-vindos à nossa disciplina. Eu sou o professor Charles, vou me apresentar e falar um pouco sobre a minha especialização, graduação, enfim. Eu sou graduado em Ciência da Computação pela Faculdade de Blumenau, tenho uma especialização em desenvolvimento para web, uma especialização em segurança de redes e sistemas, tenho 13 anos de experiência de docência no ensino superior e na parte de TI, trabalhando com tecnologia, tenho 17 anos e hoje eu também atuo como coordenador de infraestrutura de TI no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Gostaria de passar a palavra para a professora Alessandra. Bom, hoje nós vamos falar então agora sobre os objetivos da nossa teleaula de hoje. Primeiro objetivo, compreender os conceitos sobre multimídia, onde nós vamos falar sobre o que é a multimídia, quais são os recursos que ela tem, para que serve. Nós vamos reconhecer os recursos multimídia que podem ser utilizados em páginas web. Então, nós vamos conhecer quais são os recursos que a gente pode utilizar para o desenvolvimento de uma página web. Também nós vamos identificar os requisitos relacionados à multimídia. Quais são os requisitos necessários para se utilizar um recurso multimídia? O que uma aplicação tem que ter para utilizar um recurso multimídia? Como ela deve ser para utilizar esse recurso multimídia? Nós vamos também distinguir alguns aplicativos disponíveis no mercado. Nós vamos conhecer, ao longo da disciplina, alguns aplicativos que nós vamos usar para tratamento de imagem, tratamento de som, tratamento de vídeo, fazer uma animação. Tudo isso são recursos multimídia. Então, nós vamos ver alguns aplicativos para desenvolver esses recursos. Também nós vamos, além disso, falar sobre um pouco as profissões relacionadas à multimídia. Então, nós vamos conhecer qual é o profissional que vai atuar nesse mercado, em que área ele pode atuar, como ele pode atuar. E também nós vamos aprender a instalar alguns aplicativos indicados na disciplina. Então, no decorrer da disciplina, a gente vai ver esses aplicativos e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para instalação. Todos os aplicativos são livres, gratuitos, que vocês podem baixar da internet e utilizar livremente. Bom, o objetivo da nossa disciplina, da disciplina toda, nós vamos falar ao longo da disciplina multimídia para som, imagem, animação e vídeo, os softwares utilizados para tratamento de multimídia, as ferramentas para produção de multimídia e, além disso, os sistemas, nós vamos falar um pouquinho sobre os sistemas de armazenamento. Todo mundo sabe que esses recursos multimídia, eles ocupam muito espaço. Então, muitas vezes a gente precisa de sistemas de armazenamentos poderosos, bem equipados para poder armazenar esse tipo de recurso. Bom, nós vamos começar a falar um pouquinho o que é a multimídia. Hoje em dia, nós estamos vivendo na era da inclusão digital, em que dispositivos de captura, imagem e som estão cada vez mais portáteis e acessíveis. Qualquer um pode fazer um filme ou gravar um som e editar esses objetos utilizando aplicativos próprios. Então, hoje em dia, o recurso multimídia, ele é bastante popular, porque todo mundo consegue fazer um vídeo usando o celular, consegue tirar foto, consegue gravar um som. E até mesmo no próprio celular, hoje em dia, tem aplicativos
para você fazer a edição dessas imagens. Então, hoje em dia, o recurso multimídia, ele é muito próximo da nossa realidade. Ele é muito fácil de utilizar, ele está muito em voga nos dias atuais, está ao alcance de todo mundo. Qualquer um com um celular, um smartphone mais simples que seja, consegue produzir um vídeo ou gravar um som. Então é muito popular hoje esse tipo de recurso. Muitos usuários estão usando a internet para publicar seus vídeos, sons e imagens. Mas afinal, o que significa tudo isso? Qual a finalidade? Quando e como utilizar esses recursos multimídia? Essas perguntas é o que nossa disciplina vai responder, começando na aula de hoje. Então vamos lá. Primeiramente, vamos saber o que é uma mídia. Mídia é um veículo utilizado para a comunicação da mensagem. Ele pode ser impresso através de texto e imagem, ele pode ser através do rádio com som, ele pode ser através da televisão com vídeo, cinema envolvendo som, vídeo e animações que permitem que os objetos saiam da tela, ou ainda a internet, que permite a utilização de multimídia. O uso de várias mídias, então várias mídias, é definido como multimídia. Então aqui nós estamos dizendo que mídia é a forma, é o veículo que eu vou utilizar para comunicar uma mensagem. Então o que eu quero me comunicar, a mensagem que eu quero passar, eu preciso utilizar uma mídia, que pode ser um texto impresso, que pode ser um texto ou uma imagem, né, uma foto, um desenho. Pode ser através do rádio, através de um som, de uma música, de uma vinheta ou até da palavra falada. Do vídeo, através da televisão, então eu posso ter lá um vídeo e uma animação. E do cinema, que hoje em dia ele envolve, além do som e do vídeo, alguns recursos extras que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, tá? Ou também da internet, onde eu tenho todas essas mídias, na internet eu posso usar todas de uma vez. Posso usar texto, posso usar imagem, vídeo, som, animação, posso misturar tudo em um único site, em uma única página, usando a internet como uma mídia. No princípio, nós tínhamos aqui, olha, o rádio, que era uma mídia somente que transmitia a mensagem através do som. Então, tudo era através do som, tudo era apenas falado ou musicado, né? Depois, nós temos aqui a mídia impressa, que era através dos jornais, das revistas, onde eu tenho texto impresso, onde eu tenho a imagem, né? Figuras, fotos, através do texto impresso. E depois surgiram os recursos computacionais, que aqui eu tenho uma imagem que ilustra que mesmo usando o recurso computacional, eu ainda tinha a imagem, ela era uma imagem pobre, né? Aqui eu tenho até a imagem da tela do MS-DOS, que era a tela preta com a letra branca, então eu só tinha a imagem vista por texto. Nessa época era difícil fazer uma imagem, então era só texto. Então, no princípio, tudo era muito precário. Graças a Deus chegou a evolução e agora nós temos a multimídia, que é o uso de várias mídias. Nós vamos trabalhar agora, mostrar para vocês algumas definições de multimídia de acordo com alguns autores, de acordo com a literatura. Então, nós temos aqui a primeira, que é através da Enciclopédia Larousse Cultural, que ela fala o seguinte: a multimídia é a forma de comunicação com a utilização de múltiplos meios, sons, imagens, textos, vídeos e animações. Então, é a forma de eu me comunicar utilizando vários meios, várias formas de transmitir a mensagem que eu quero. Então, eu vou utilizar sons, imagens, textos, vídeos e animação. Essa é a primeira definição que nós temos. Nós temos aqui uma outra definição, que é do autor Ramos, que ele fala que multimídia é qualquer combinação de texto, arte gráfica, som, animação e vídeo, transmitida pelo computador. Ó. Então, esse autor aqui, ele já fala um pouco, ele já acrescenta alguma outra coisa. Ele fala o seguinte, que é a comunicação através de várias mídias, né, vários meios, só que ela também é transmitida pelo computador.
Então, o computador aqui, ele é que vai transmitir todas essas mídias de uma vez só. Já segundo esse autor aqui, o Pádua, o que é multimídia? São todos os programas e sistemas em que a comunicação entre o homem e o computador se dá através de múltiplos meios de representação de informação, como som, imagem animada, além da imagem estática, já usada nos aplicativos gráficos. Então, aqui ele já é um pouco mais abrangente, porque ele já fala que são os programas e os sistemas que utilizam múltiplos meios de comunicação. Então, texto, imagem estática, imagem em movimento, né? Que são as animações ou vídeos. Então, aqui nós temos uma outra definição. E agora, só para a gente finalizar essa definição de multimídia, o professor Charles vai fazer um resumo do que é esse recurso multimídia. Professor Charles? Bem, pessoal, acredito que podemos consolidar o entendimento de todos os autores um único objetivo de dizer o quê? O recurso multimídia em si, nós podemos dizer que é a utilização de múltiplos meios. Para quê? Para fazer a transmissão de uma mensagem. E aí a gente pega e utiliza o computador para consolidar todos os recursos, todos os meios, e dessa maneira a gente abrange esse pensamento dos diversos autores e consegue ter uma definição clara e objetiva para que a gente trabalhe mais facilmente com isso. Devolvo a palavra para a professora. Bom, agora então nós vimos o que é multimídia, né? Vocês já entenderam o que é, então é a comunicação através de vários recursos de mídia, várias mídias diferentes. O professor Charles resumiu bem o que é. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre exemplos de aplicações. O primeiro exemplo que eu vou citar para vocês são os sites. Então, exemplo de sites, porque hoje em dia esse recurso ele é muito comum na internet. Então, nós vamos falar aqui alguns exemplos de sites que vocês podem depois estar pesquisando na internet e encontrando isso na prática. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar aqui são os sites de cantores e grupos musicais. Você abre um site de cantor hoje, toca a música do cantor, tem videoclipes daquelas músicas, né? Tem imagens dos shows deles. Então, isso é uma forma de transmitir o conteúdo daquele cantor ou daquele grupo musical, mostrando as músicas e também as imagens do que eles produzem, né? Dos clipes, dos shows. Além disso, nós temos os blogs com tutoriais de diversos assuntos. Outro exemplo também que hoje em dia está muito popular são esses sites com tutoriais diversos. Então tem tutorial de informática, tem tutorial de vários assuntos diferentes, de costura, de pintura, de desenho, né? De vários assuntos tem esses tutoriais. E hoje em dia é muito comum nesses tutoriais serem feitos imagens, né? Então hoje em dia você grava um tutorial mostrando passo a passo como é feito isso. Então ele é filmado, né? Um vídeo. É bastante comum, vocês podem procurar. Escolham aí um assunto que vocês gostam e podem procurar. Vocês vão encontrar no YouTube, no próprio Google vocês vão encontrar sites que mostram esses tutoriais. Outros exemplos de sites são os sites de notícia, que eu coloquei aqui no exemplo o site do Terra e o site do G1, onde nós temos, são dois portais de notícia, onde você pode acessar a notícia impressa, você pode ver imagens, fotos que ilustram aquela notícia impressa e também os vídeos, né, gravando mesmo, mostrando a notícia em si, como se fosse na televisão. Inclusive no site do G1 você consegue visualizar todo o conteúdo dos jornais da televisão, você consegue visualizar na internet. Então esse também é um recurso multimídia. Além disso, vou falar agora um exemplo que vocês conhecem muito bem, até talvez melhor que eu, né? Que são as redes sociais. Quem aqui não conhece o famoso Facebook, não é verdade? Aposto que todos vocês já publicaram fotos ou vídeos nessas redes sociais. O Facebook é só um exemplo delas, né? É o mais popular, mais pop. Tenho certeza que esse tipo de site vocês conhecem bem, que é o que a gente utiliza para produzir, para mostrar, né, para
divulgar os nossos próprios vídeos, as fotos. Então, tudo isso é um recurso multimídia. Aí nós temos os sites de filmes. Eu coloquei aqui como exemplo o YouTube, é um deles, é um exemplo, né? Mas filmes, vídeos e etc., clipes de música, né? Mas também um outro exemplo é o Netflix, que é um site onde você tem vários filmes que você pode assistir online, você pode baixar, alguns vocês podem baixar, outros só online. Então, aqui nós temos alguns exemplos de sites, certo? Que utilizam recursos multimídia. Além desses sites, nós também temos outro tipo de aplicação que utiliza recurso multimídia, são as aplicações para dispositivos móveis. Primeiro, quando eu falo em dispositivos móveis, eu estou falando em aplicações para smartphone e também para tablet. Então, são os dispositivos móveis. Atualmente, esse tipo de aplicação possui muitos desses recursos de som, imagem e principalmente vídeos. Então, hoje em dia é muito comum você pegar uma aplicação para smartphone e encontrar esses recursos multimídia. Alguns exemplos aqui, nós temos aplicativos de ginástica, onde você baixa o aplicativo e você pode visualizar como é feito determinado exercício. Nós temos aplicativos de jogos, que aqui também nem preciso falar para vocês o que é, porque todo mundo conhece, eu tenho certeza que a maioria, se não é todo mundo, a maioria já usou um joguinho na vida, né? Principalmente no celular. São os aplicativos de jogos, que contêm muitos recursos multimídia. E também nós temos os aplicativos de comunicação. Esse aplicativo de comunicação, eu vou dar exemplo, o mais popular aí que tem hoje em dia é o WhatsApp, que é um aplicativo onde eu utilizo para comunicar. Eu posso me comunicar com outra pessoa utilizando imagem, eu posso mandar uma foto, eu posso mandar uma mensagem de voz, gravada mesmo, direto no aparelho, eu posso mandar um arquivo de música, eu posso mandar um vídeo. Então, ele também tem esses recursos multimídia. E um outro exemplo aqui são os aplicativos de rotas, mapas e outros. São aqueles aplicativos que a gente utiliza como GPS. Eu estou aqui no IFRO, eu quero chegar lá no centro da cidade. Como é que eu faço? Então, eu posso utilizar esse tipo de aplicativo, ele localiza a posição que eu estou, eu indico para onde eu quero ir e ele traça a rota. Isso também é um recurso multimídia, porque ele utiliza a imagem do mapa, o mapa da sua cidade, né? E ele também utiliza som, porque enquanto você está fazendo o trajeto, ele está te acompanhando e falando, vira à esquerda, vira à direita, né? Então, ele vai te orientando no decorrer do caminho. Então, isso também é um recurso multimídia. Além disso, outro tipo de aplicação, que também vocês, se não conhecem, com certeza já ouviram falar, são os videogames. Os primeiros videogames, eles eram manipulados através de um controle. Eram utilizadas imagens e muitos sons. Então, o videogame, ele sempre foi um aparelho que utilizou muito recurso multimídia. Muito, bastante. Atualmente, outros tipos de controle, como dispositivos de vibração e sensores de movimento, também são bastante utilizados, assim como o reconhecimento de movimentos e de voz. Então, hoje em dia, eu posso controlar o jogo não só com o controle físico, né, o console. Eu posso controlar o jogo através do meu corpo, fazendo os movimentos com o meu corpo. E até, às vezes, falando, né? Posso dar o comando de voz. Bom, nós temos também no cinema. A multimídia, ela também é utilizada bastante nos cinemas. E aqui a gente vai falar principalmente sobre o cinema 4D. Então, a partir de 2009, com a estreia do filme Avatar, o conceito 3D em filmes virou moda. A partir de 2010, quase todos os longa-metragens foram lançados em duas versões, em 2D, que é imagem e som, e 3D, cujas imagens recebem um tratamento especial e passam a impressão de saltar da tela. Então, no cinema 3D, eu tenho, além do som e da imagem, um recurso de vídeo que eu coloco aquele óculos especial, aquele óculos 3D, e me permite visualizar a imagem
de forma que ela estiver, como se ela estivesse saltando da tela. Então você vê um movimento, por exemplo, de um objeto voando, ele pode voar na sua direção. Você pode ter a impressão de que ele está vindo na sua direção, né? Então você assiste lá, por exemplo, um filme que tem uma onda gigante, ela pode vir como se fosse engolir você na plateia, né? Então esse tipo de recurso ele é chamado de 3D. Além disso, hoje em dia está bastante comum também, além do 3D, o 4D. A evolução não parou por aí. Muitas empresas investiram e começaram a surgir no mercado os chamados 4D, em que, além do recurso 3D, apresentam ainda um novo elemento. Então, aqui, ó, um novo elemento, como fumaça, cheiro, água e ar quente. Então, são elementos externos ao filme. Normalmente, são elementos que vêm acoplados na cadeira do cinema, na estrutura física do cinema, pode ser na parede, no chão, na poltrona, que faz com que, a hora que o filme passar, por exemplo, um elemento de fumaça, aquela estrutura física, ela imita a fumaça. Então, além de você visualizar a fumaça lá no filme, você sente no seu ambiente a presença da fumaça, do cheiro, da água, às vezes borrifa um jatinho de água em você, ou um ar quente. Então, são recursos que formam o elemento 4D, quer dizer, 4 dimensões, tá? Além do som, da imagem querendo saltar da tela, nós ainda temos essa sensação física, tá? Bom, então só para a gente finalizar, em quais aplicações eu posso utilizar o multimídia, o professor Charles ele vai dar um fechamento sobre essas aplicações. Ele vai falar um pouquinho mais sobre essas aplicações, né, professor? Isso mesmo, professora. Pessoal, o que chama muita atenção nos meios multimídias é a questão de interação, né? Então a gente precisa haver uma interação para que se explore os recursos da melhor maneira possível e enfim. Então, eu gostaria de chamar a atenção para esse fechamento, justamente com relação a um assunto muito interessante que a professora falou, que é o uso de videogames, né? Então, hoje, alguns pontos que eu gostaria de elencar seriam as consoles avançadas. Quando a gente fala, o que é uma console? É o popular videogame. Só que com a evolução, também a nomenclatura evolui e hoje a gente conhece como console. Então nós temos aí 2 líderes de mercado e essas consoles fazem com que nós possamos interagir de uma forma muito ampla. Então, provavelmente, com certeza, vocês já utilizaram jogos online, como a professora bem citou. Então, daqui a pouco você está em casa e fala, poxa, vou me conectar e vou chamar um amigo para fazer uma interação aqui no joguinho de futebol. Ou então, quero utilizar a minha console, um recurso de movimento, sensores de movimento. Então, as consoles têm dispositivos que fazem com que todo o nosso movimento, por exemplo, vou lutar boxe, você está lá dando soco, queimando calorias e tudo isso é voltado para quê? Para que haja uma interação, para que a gente não fique nos primórdios onde o videogame era utilizado somente com um dispositivo lá de controle e a interação era bem, se compararmos com hoje, mínima. É isso, professora. É isso, então o professor Charles ele definiu bem essa utilização dos recursos multimídia, né? Alguns exemplos ele finalizou bem aí. Mas afinal de contas, quando que eu vou utilizar multimídia? Em que tipo de aplicação eu vou utilizar? Quando eu vou utilizar os recursos multimídia? Primeiro, eu vou utilizar a multimídia quando eu quiser mostrar detalhadamente uma informação. É o caso, por exemplo, dos tutoriais. É muito mais fácil a pessoa entender uma coisa que eu quero explicar através de um vídeo mostrando passo a passo do que só um texto, não é verdade? Ou então é muito mais fácil eu colocar um texto com fotos do passo a passo para ela entender do que só um texto. Então eu vou utilizar a multimídia quando eu quiser mostrar detalhadamente uma informação. É um exemplo, o caso dos tutoriais. Outra situação, quando eu quiser despertar os sentidos ao ver uma informação. No caso do cinema 4D, eu quero despertar
no cliente lá, na pessoa que está assistindo o filme, eu quero despertar uma emoção. Então eu posso soltar um cheiro no cinema, né? Ou então uma sensação de frio ou de calor. Então eu estou despertando os sentidos dela. Outra situação, quando eu quiser tornar uma aplicação mais atrativa e amigável. É claro que uma aplicação, né, um site ou um software mesmo, quando eu quero tornar mais atrativo, quer dizer, quando eu quero deixar mais amigável, mais interessante, né, para o usuário, para que desperte nele o interesse de ir lá, de mexer, de fuçar, de clicar. Então é muito melhor uma aplicação que tenha som, que tenha imagens, vídeos, às vezes ela se torna mais amigável, mais fácil de usar. E aqui eu tenho várias situações, né? Primeiro aqui outra coisa, na comunicação pessoal, é o caso dos aplicativos para comunicação. É muito mais rápido eu chegar lá no WhatsApp e gravar um som, apertar lá o microfoninho e gravar um som, do que ficar digitando. Tem gente que digita mais rápido, mas quem digita mais devagar, é melhor falar, né? Gravar uma informação. Nas aplicações interativas, quando eu preciso da interação do usuário, quando eu preciso que ele me dê um retorno, né? Na educação online presencial, é o caso aqui, olha, do EAD, né, dessa modalidade de ensino, onde vocês estão visualizando aí esse vídeo da aula e com certeza depois essa aula ela vai ser disponibilizada para vocês pela internet e vocês podem rever a aula a qualquer momento. Então, nesse tipo de modalidade, na educação online, eu vou utilizar muitos recursos multimídias. Aplicação de lazer. Então, quando eu quero jogar, né, em jogos, ou até alguns vídeos que eu queira ver de um assunto que eu gosto muito, por exemplo, meu hobby, né? Apresentações e demonstrativos comerciais. Então, quando eu quero fazer uma apresentação, por exemplo, para vender um produto, eu posso criar vídeos mostrando o produto que eu quero vender. Fica muito mais atrativo, né? Aqui de novo, olha, publicidade e marketing. Então eu vou divulgar um produto, posso utilizar um vídeo, posso utilizar um jingle, né? Uma música, um jingle falando daquela marca. No comércio eletrônico, é claro que eu tenho lá um site de vendas, por exemplo, eu posso ter um vídeo mostrando a pessoa usando o produto que você quer comprar, eu posso ter imagens. Num site de comércio eletrônico, eu utilizo muita imagem, muito recurso multimídia. Por quê? Porque eu preciso passar para a pessoa o detalhe daquela informação, daquele produto que ela vai comprar. É diferente você comprar pela internet, onde você não pega o produto. Então, você tem que passar para o seu cliente a maior quantidade de informações possíveis. Então, você vai mostrar foto, você vai mostrar vídeo, você vai falar, escrever texto detalhando aquele produto. Então, é um detalhamento da informação. Em design e arquitetura, muito utilizado recursos multimídia. Na arte e também na medicina. Hoje em dia, a informática está sendo muito utilizada na medicina, então, muitos recursos multimídia também. E, afinal de contas, quais são os requisitos necessários? Os requisitos necessários para usar recursos multimídia em uma aplicação. Quer dizer, o que essa aplicação tem que ter para poder usar o recurso multimídia? Não é simplesmente falar assim, eu vou criar um site de comércio eletrônico, então eu vou colocar lá vídeo, vou colocar foto. Não é só isso. A própria aplicação, o próprio site, ele tem que ter alguns recursos. Primeiro, esse site, essa aplicação, ela tem que ter interatividade. Ela tem que ter uma forma de interagir com o seu cliente. Tem que ter um trabalho em equipe, porque quando eu falo em multimídia, eu estou falando em som, imagem, vídeo. Então, eu tenho que ter profissionais de diversas áreas trabalhando naquela aplicação. Tem que ter, gente, criatividade e tecnologia. Criatividade é um item importantíssimo, porque não adianta um site ter todos os recursos tecnológicos sendo usado de forma pobre, de forma pouco criativa. Ou então um site copiado com muitos recursos de tecnologia, mas muita cópia. Não adianta nada, não produz... a informação não produz o resultado necessário.
O gerenciamento de projetos. Isso aqui é importantíssimo, porque quando eu tenho uma aplicação multimídia, ela é ampla. Então, eu tenho que estar muito em cima da gestão desse projeto. O gerenciamento de ferramentas digitais. Eu vou utilizar muitos aplicativos, muitas ferramentas digitais. Então, eu tenho que gerenciar isso muito bem. E também eu tenho que prestar atenção nas questões relacionadas à propriedade e direitos autorais. Gente, isso daqui, ó, é importantíssimo. Nos dias de hoje, você pode navegar na internet e baixar qualquer imagem, né? Copiar, recortar qualquer imagem. Então, só que você tem que prestar atenção que toda imagem, todo vídeo, a própria música, né? O próprio som, tudo isso tem direitos autorais. Alguém criou aquilo ali. Então, essa pessoa, ela vai querer cobrar os seus direitos autorais. Eu não posso simplesmente baixar da internet e começar a usar como se ninguém fosse o dono, né? Eu tenho que observar os direitos autorais. Na próxima aula, a gente vai falar bastante sobre esse assunto de direitos autorais, porque nós vamos trabalhar com imagem. E até eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem usar a própria internet para buscar essas imagens com direitos autorais livres, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a profissão do produtor multimídia, quer dizer, a pessoa que trabalha produzindo os recursos multimídias. O campo de atuação do tecnólogo em produção multimídia é trabalhar principalmente na parte prática das atividades, desenhando páginas da internet ou editando arquivos de som e vídeo. Assim, ele atua mais próximo ao desenvolvimento. Então, o produtor multimídia, ele é aquela pessoa que trabalha com a produção da mídia. Ele faz a produção do som, a produção do vídeo, a produção da imagem. Ele trabalha diretamente no desenvolvimento da aplicação, tá? E dentro dessa profissão, então aqui, nós falamos aqui, né? Ele atua mais próximo ao desenvolvimento propriamente dito dos conteúdos multimídia. As disciplinas práticas ligadas a essa área, como web design e edição de som para a internet, constituem a maior parte da grade curricular. Mas há também as aulas teóricas, como Introdução ao Design de Multimídia e Teoria da Comunicação. Então, o produtor multimídia, ele trabalha diretamente na produção dessas mídias. É claro que ele tem que ter um pouco da parte teórica, que seria, assim, a introdução ao design, né? Então, a combinação de cores, os tipos de arquivos que eu vou utilizar. Então, eu tenho que saber alguma coisa de teoria para poder criar essas aplicações, né? Para poder colocar a mão na massa. Mas aí nós vamos detalhar algumas aplicações. Então, nós vamos fazer aqui, ó. O que você pode fazer? Então, quais são as profissões? Primeiro, nós temos aqui o design digital. Qual que é a função dele? Ele vai coordenar desenhistas, ilustradores e diagramadores na elaboração do desenho das páginas de sites na internet, equilibrando texto e imagem. Ele tem que dominar as ferramentas de computação gráfica para desenvolver interfaces de mídias digitais. Então, o design digital, ele é aquele cara que desenha muito, que tem muita criatividade. O que ele vai fazer? Ele vai coordenar a equipe de desenhistas, ilustradores e diagramadores. É ele que vai equilibrar a quantidade de texto para a quantidade de imagem, é ele que vai trabalhar na quantidade de imagem, é ele que vai definir que tipo de imagem vai naquele tipo de site, para aquele determinado assunto. Então, o design digital, ele vai trabalhar especificamente com a computação gráfica voltada para o desenho, as imagens, ok? Depois nós temos a edição de som, o editor de som. Ele vai montar os arquivos com músicas, diálogos ou vinhetas para veiculação em mídia eletrônica. Então, o editor de som, ele vai trabalhar com os arquivos de áudio, que podem ser músicas, podem ser vinhetas, podem ser diálogos. Então, ele vai trabalhar com som. A edição de texto vai participar de equipes multidisciplinares
na elaboração e montagem de textos e hipertextos, para auxiliar, por exemplo, a navegação na internet. Então, o editor de texto, ele vai trabalhar o conteúdo do texto, tá? Como que vai organizar os textos dentro daquele site, dentro daquela aplicação, para que atinja o objetivo final, né? Para que aquele site ou aquela aplicação, para que ela comunique aquilo que ela veio fazer. Outra função é a de tecnologia da mídia. Ele vai definir e acompanhar a aplicação de software para a internet. Ele vai estabelecer links para abrir imagens, reproduzir arquivos de som e amarrar hipertextos. Então, esse daqui, ele vai trabalhar na aplicação e do software, né? O software necessário para desenvolver determinada aplicação. E ainda nós temos aqui a computação gráfica, que é uma outra área, que ele vai criar interfaces para cinema, TV e mídia digital. Essa função da computação gráfica, ele vai usar a computação gráfica, os recursos gráficos para aplicar em diversas mídias, que é aqui, olha, pode ser aplicado no cinema, na TV e na mídia digital. Então, são os recursos necessários para todas essas mídias. Ele é mais abrangente, tá? É uma área mais abrangente. E uma outra área são as redes sociais, que ele vai criar e planejar a gestão de comunicação voltada para redes sociais e marketing digital. Então, aqui é aquele profissional que vai trabalhar exclusivamente com os recursos multimídias aplicados às redes sociais. Que ele vai utilizar o marketing digital, mas dentro de uma rede social. Bom, o professor Charles vai dar um fechamento nessas áreas de trabalho dos recursos multimídia, né, professor? Isso aí, professora. Pessoal, dentre os requisitos básicos para o uso de recursos multimídia citados muito bem pela professora Alessandra, eu gostaria de destacar a questão do planejamento, da criatividade, da tecnologia e da interatividade. Então, o profissional que vai trabalhar com esse tipo de recurso, eu acredito que ele deva focar, né, dentre todos os requisitos básicos, mas esses 4 aí eles se destacam justamente porque os recursos multimídia estão disponíveis e são disponibilizados para todos. O que vai diferenciar, o que vai fazer com que um profissional possa ter mais sucesso do que o outro, é justamente a questão de planejar as suas ações. Isso serve não só para essa questão de recurso multimídia, mas para a nossa vida, né? Então a gente tem que planejar. Temos que ser criativos para fazer com que, como a professora Alessandra já disse, o público venha, goste do nosso site, goste da nossa vinheta, enfim. Temos que ser criativos e utilizar novas tecnologias, utilizarmos esses recursos que estão aí para que seja um diferencial. Poxa, olha só que legal isso aqui nesse site, como é que esse cara fez? Então a gente tem que estar trabalhando com isso também, e a questão de interatividade principalmente, porque se o site não é legal, se o teu filme não ficou bom, se o áudio está esquisito, você pode realmente perder público e assim não se destacar na multidão. Então, fazendo uma analogia entre criatividade e tecnologia, eu faço questão de frisar aqui o seguinte: o profissional que vai trabalhar com esse tipo de recurso, se a gente está em casa, se a gente usa o nosso computador, ou, enfim, é algo mais amador, vamos pensar assim. Mas a partir do momento que eu vou trabalhar em empresas que vivem disso, nós temos que ter uma consciência de que não vai ser aquele computador, aquela nossa máquina comum que temos em casa que nós vamos utilizar lá. E sim, computadores robustos, que têm muito recurso, a gente costuma chamar de workstations ou ilhas de edição. Então a gente já pode se preparar para entender que teremos também que ter um conhecimento e utilizarmos outros equipamentos mais robustos, que na nossa próxima aula, na aula 2, na semana que vem, ou melhor, nós iremos abordar com mais clareza. Bom, então o professor Charles, ele resumiu, né, bastante sobre essas profissões relacionadas à multimídia, falou que tem que ter alguns pontos chaves, né, como o planejamento e a criatividade. E agora eu vou mostrar para vocês um videozinho rápido que fala também sobre o produtor multimídia. O videozinho vai ficar para a próxima aula.
vamos falar um pouquinho sobre alguns softwares que a gente vai utilizar. Durante o decorrer da nossa disciplina, como eu falei no início, a gente vai trabalhar com som, imagem, vídeo e animação. Cada um desses itens, nós vamos trabalhar um tipo de software. Então, o primeiro aqui que a gente vai utilizar é o software de edição de imagem, é o GIMP, que vai ser o software que a gente vai utilizar na próxima aula. Hoje eu só vou falar rapidamente um pouquinho dele e a gente vai usá-lo na próxima aula. Bom, o site oficial do GIMP está aí na telinha de vocês, que é o gimp.org. Então tem o link aqui, que é o site oficial do GIMP. Nesse site oficial do GIMP, ele mostra para vocês o aplicativo, ele mostra o aplicativo, lá vocês podem baixar o aplicativo, ele é completamente gratuito, ele é um software livre. Por ele ser um software livre, ele tem uma comunidade de desenvolvimento, então é um grupo de pessoas que trabalham no desenvolvimento desse aplicativo. Por isso que o site chama gimp.org, então é uma organização voltada para o desenvolvimento desse aplicativo. Nesse primeiro link, que é o site oficial do GIMP, é o site oficial da comunidade, de todo o grupo que trabalha no desenvolvimento da ferramenta. Lá vocês vão encontrar fórum de discussão, lá vocês vão encontrar para baixar o GIMP, vocês vão encontrar tutoriais, muitas informações. Só que esse primeiro site oficial, ele é em inglês. Mas quem tem dificuldade em entender o inglês, nós temos aqui também a comunidade do GIMP no Brasil, que é esse outro link aqui, olha, gimpbrasil.org. Esse link, ele leva vocês para o site do GIMP, da comunidade do GIMP aqui no Brasil. Lá vocês vão encontrar tutoriais em português, vocês vão encontrar vários tutoriais, vocês vão encontrar o próprio GIMP em português, que vocês podem baixar e instalar, fórum de discussão, muitos tira-dúvidas. Então, vocês vão encontrar toda uma comunidade para falar sobre o GIMP. Ele é todo em português, tá? Quem puder, em casa ou numa lan house, quem tiver acesso à internet, já pode chegar em casa e abrir esses sites aqui. Acessa para vocês verem. É de navegação fácil, já pode baixar o GIMP. O GIMP, gente, ele é um aplicativo de edição de imagem muito parecido, é similar com o Photoshop. O Photoshop é da empresa Adobe. Ele é um software pago, né? Um software proprietário. E ele custa um valor muito alto. Então, o GIMP, ele é um similar e ele é gratuito. E, aliás, ele é livre. Então, existe uma comunidade por trás que pode usar para alterar ele. Você pode abrir o código, né? Quem tem conhecimento de informática, para alterar esse aplicativo, tá? Então, vocês podem entrar nesses sites e navegar, pode olhar lá, dar uma olhada nos tutoriais. Ele é muito bom, ele é um aplicativo pequeno, é rápido de baixar, rápido de instalar e ele é bastante intuitivo. Então, para quem já mexeu com alguma ferramenta de desenho, já consegue fazer alguma coisa nele. Ele serve para desenhar e também serve para melhorar a qualidade da imagem. Então, tenho uma foto lá que eu quero tirar mancha, posso tirar. Tem uma foto que eu quero tirar as gordurinhas, né? Posso usar. Então, dá para fazer bastante coisa. Lembrando que ele é totalmente gratuito e isso é ótimo. Bom, então na aula de hoje, vamos fazer um resumo rápido aqui da aula de hoje. Nós vimos que multimídia é a utilização de vários recursos de comunicação. Atualmente é um recurso muito utilizado na internet, em aplicativos para dispositivos móveis, em jogos e nos cinemas. Vimos também que utilizamos esses recursos quando queremos transmitir detalhes sobre uma informação ou ainda chamar a atenção do usuário para uma determinada aplicação e tornar a utilização de uma aplicação mais amigável. Também vimos que o principal requisito para a utilização da multimídia é a interatividade. E vou acrescentar aqui ainda a criatividade.
é um outro recurso extremamente importante. Ficou meio feio, né, meu escrito ali, mas vocês entenderam. Que outro principal recurso é a criatividade. Outro requisito básico é o planejamento da aplicação. Então, eu preciso planejar. E como eu já citei aqui em cima, a criatividade e a tecnologia também são requisitos muito importantes. É claro que se eu tiver criatividade, mas não tiver tecnologia, não adianta muita coisa. O contrário também, se eu tiver muita tecnologia e pouca criatividade, resolve menos ainda. Bom, agora nós vamos só rapidamente falar um pouquinho sobre atividade em sala, que vocês vão fazer daqui a pouquinho, daqui a uns minutinhos. Eu vou ler essas atividades só para que vocês tomem conhecimento. Então, são algumas questões. Primeira questão é múltipla escolha, assinale a alternativa que define multimídia. Então, é uma alternativa com múltipla escolha para vocês definirem o que é multimídia. Questão número 2. Vocês vão responder em que tipo de aplicação você usaria os recursos multimídia. Então, é uma opinião sua, né? Em que situação você vai usar um recurso multimídia. Na 3, eu preciso que vocês cite e explique pelo menos 3 requisitos para utilizar um recurso multimídia. Quer dizer, o que uma aplicação precisa para utilizar o recurso multimídia? E a pergunta 4, o que você entendeu sobre a profissão do produtor multimídia? Então, o que você entendeu com isso tudo que eu falei aqui sobre o produtor multimídia? É claro que o que eu falei aqui é só uma introdução. Quem gostar da disciplina, quem gostar do conteúdo, pode pesquisar na internet, pode estudar mais, tem que estudar muito mais profundo, porque a disciplina ela só traz uns recursos básicos, mas quem gostar da profissão e do assunto pode pesquisar e estudar mais, se aprofundar em determinado conteúdo para conhecer mais e trabalhar nessa área aí. É um trabalho muito interessante, quem é criativo se dá muito bem nisso, certo? E aí agora vocês vão ter aí um tempinho para fazer essa atividade em sala. Vocês entenderam a disciplina? Não adianta eu perguntar, né? Porque vocês não vão ter como responder agora, mas eu vou saber se vocês entenderam quando vocês estiverem respondendo a atividade em sala. Olha lá, aguardo vocês daqui a pouco, hein? Quero todo mundo respondendo. Até mais! Olá, gente, bem-vindos a mais um dia agora na disciplina de recursos multimídias. Vamos às atividades, a parte mais legal da aula, né, professora? Professora Sara aqui, eu, professor Lilo. Tudo bom, gente? Estou gostando bastante desse retorno, né, desse feedback. Eu sempre falo isso, a gente comenta aqui nos bastidores, que é muito importante essa troca de informações, né? Tudo o que a gente faz, a gente pensa, a gente organiza, a gente planeja em termos de coordenação, em termos de professores, para que essa aula ela chegue da melhor maneira possível a vocês. Que essa linguagem que o professor utiliza seja de fato uma linguagem acessível a vocês que estão assistindo. E esse retorno dizendo, né, dos polos, dizendo que a disciplina é muito importante, essencial, a dinâmica dos professores, que a disciplina que os professores estão de parabéns, é uma gratificação, digamos assim, para nós receber esse feedback de vocês. Obrigada pelo esse retorno maravilhoso. Uma coisa bem interessante, gente, é a comunidade TI aqui no estado de Rondônia, né? Do professor Charles, professora Alessandra, os professores que passaram aqui, quase todo mundo se conhece aqui também. Os profissionais de TI aqui do estado, a gente sempre está em contato, a gente sempre está em ter uma comunidade interna. Logo vocês, quando se formarem, vão fazer parte dessa comunidade. Então é bom vocês se inserirem logo. Realmente é muito gostoso estar nessa área,
E os profissionais que a gente está trazendo aqui, que vocês estão tendo contato, realmente são referências no estado. Então você tem essa grande oportunidade, né, de trocar informações, tirar dúvida com conteúdo atualizado, né? O que está acontecendo, a gente já tá passando aqui com vocês, né? A gente vai até dar uma atualizada aqui agora. Mas vamos lá para a primeira atividade, senão a gente passa o tempo, professor, a gente fica falando. Mas vamos lá, primeira atividade. Questão 1. Assinale a alternativa que define multimídia, né? Tem várias alternativas aí, vocês já receberam, né? O primeiro, vamos pensar aqui na questão 1. Um recurso de texto colorido em uma página da internet. O problema aí é o multi, né? Texto é uma das mídias, não é multimídia. É apenas uma das mídias, né? A questão B. Utilização de somente. Já tem um somente, está errado, né? Somente recurso de som. Tudo bem que som é uma das mídias. Texto é mídia, som é mídia, imagem é mídia, vídeo é mídia, né? Mas não é apenas uma, né? Então, tanto a A quanto a B estão erradas. Utilização de vários tipos de fonte em um site de propaganda. Fonte é aquela fonte de texto, não é fonte de mídia. Aí é uma pegadinha, professora. Não. E aí a gente já tem até, professor, até a questão E também, né? Utilização somente de um vídeo. Então, por eliminação, assim como seguindo aí o raciocínio da letra B, esse somente a gente já elimina, ficando somente a alternativa D. Então, os polos que enviaram a resposta, toda a maioria correta. Acertaram, né? A letra D como a resposta correta. Que é a utilização de vários recursos como som, imagem, vídeo, sites de propagandas, recursos 3D agora, né, gente? Então a gente tem muita coisa aí que faz recursos multimídia, tem vários tipos de mídia aí. Então, gente, a aula foi tão bem explicada, acho que já foi o suficiente para vocês entenderem. E essa questão foi bem fácil, né? De entender que recursos multimídia são vários tipos de mídia com um objetivo, né? O objetivo de passar uma mensagem, de passar alguma tipo de informação, de interagir com você de alguma maneira, né? Não utilizando apenas o som, não utilizando apenas a imagem, não utilizando apenas o texto, não utilizando apenas o vídeo, não utilizando apenas gráficos em 3D ou, né, em renderização 3D, alguma coisa do tipo, né? Tudo isso junto. Ou dois ou mais desses itens juntos, né? Então vamos à questão 2. Professora, se tiver alguma questão, gente, o pessoal do Polo aí, pelo amor de Deus, se vocês tiverem alguma dúvida, vamos passar aqui para a professora Sara, passe para o seu tutor aí, para o seu coordenador de Polo, eles passam para a professora Sara, a gente faz essa interação ao vivo, estamos ao vivo aqui em cores, né? Para a gente tirar essas dúvidas. Vamos lá, isso aí é uma questão mais pessoal. Em que tipo de aplicação você usaria recursos multimídia? E é uma questão pessoal, né? Aí a gente tem aqui a resposta do aluno Vinícius, lá do Polo de Ouro Preto do Oeste. Ele diz o seguinte, que ele utilizaria para sons, imagens e vídeos. Mas que tipo de aplicação? A questão é qual tipo de aplicação utilizaríamos, né, professora? O pessoal falou lá, joguinhos. O Guilherme, vamos aqui, o Guilherme do Zona Norte, ele falou assim, para videogame, né? Lógico, para entender mais sobre o software. Gente, é muito legal criar videogames, tá, gente? Videogames acho que é o estado da arte do desenvolvimento. Videogames você utiliza, além de recurso multimídia, você utiliza inteligência artificial, você utiliza programação de alto nível, você tem que se preocupar com performance, você tem que se preocupar com interatividade, você tem videogame, realmente, desenvolver um game, né? Desenvolver um game fora, quer dizer, o trabalho de desenvolver é bem mais complexo, é bem mais prazeroso, eu falo por mim, né? Mais prazeroso, porque você desenvolver um sistema de cadastro do cliente da loja tal. Não vê a diferença, eu estou desenvolvendo o game. Não, estou desenvolvendo o sistema da loja, né? Você vê que as competências que tem no sistema de desenvolvimento de games é bem mais complexo e quanto mais difícil, mais prazeroso, lógico, né? Do que você desenvolver um sistema comercial simples, né? Agora, qual dos dois dão mais dinheiro? Tem esse detalhe da monetização. Monetização é como é que você vai transformar o seu software
em algo rentável, em né? algo rentável, né? Aí o game, você publica no App Store, tem vários games, o sistema comercial você pode focar num determinado nicho de mercado. A questão é você analisar, né? Uma boa conversa com o Sebrae, o que está precisando. É uma coisa boa que os softwares são globalizados, você não cria um software para aquele teu amigo da esquina, porque aquela tua cidade, você pode criar um software para o mundo, né? E com certeza, multimídia vai ser um recurso essencial para esse teu software. Professora? Mais alguma informação? Nada? A gente pode continuar? Podemos continuar. Você ficou, acho que tinha alguma coisa? Não, é que eu acabei me perdendo aqui, perdoe. Eu ia procurar a resposta do aluno, mas aí eu me Então, perdi. gente, aplicação de recursos multimídias, tá? Então a gente vai game, ok. Então vamos colocar aí games, ok. Vamos colocar websites, ok. O aluno Crislan, acho que de Presidente Médici, ele falou que utilizaria para comunicação, né? Para aplicativos de comunicação e também para lazer, né? Aplicativos que envolvam aí lazer. Então, aí games, apps diversos, lazer, comunicação. Eu falo para vocês websites, né? Websites, mas tomem muito cuidado para não sujar, não poluir o teu website. Houve uma tendência, de uns 10 anos para cá, até uma quebra da internet com o surgimento do Google. Até então, você pegar a internet de um tempo, antes do Google e depois do Google. Antes do Google, as páginas eram lotadas de informação. Era pipocando, vou falar a palavra, pipocando informação, flash, na época existia o flash, um textinho rodando, imagem rodando, era cheio de informação. Aí apareceu o Google, um site com apenas tudo em branco, com uma caixinha de texto, só isso. Ele era, e na época revolucionou, como um site não tem nada na página, né? E ao mesmo tempo se tornou tão poderoso e a potência que é hoje. E realmente, hoje os sites de notícias, os sites, eles não estão mais tão poluídos, né? Alguns sites até aqui de Rondônia, a gente verifica, quando você abre, você não consegue ver a notícia. Você vê tanta propaganda, tanta imagem, tanto vídeo, recursos multimídia lá, que você pode usar recursos multimídia para criar propagandas, né? Então, a propaganda da empresa A, da empresa B colocado lá, rodando, tudo que é jeito. Aí você vai procurar notícia, porque se for naquele site de notícia, mas cadê a notícia? Você vê tanta propaganda, acaba poluindo, né? Aí você vai no site um pouco mais rebuscado, o foco é na notícia. Eventualmente, você tem os mecanismos de inserção de propaganda e ele vai colocar uma ou duas, mas nada que vai poluir. O foco é na notícia. E o melhor, se você analisar agora, tá? Se você for acessar a internet agora, no meio da notícia, você está lendo uma notícia, daqui a pouco aparece a propaganda, até às vezes é correlacionado à notícia. Às vezes você está procurando várias coisas e aparece um item lá na propaganda, um item lá na tua página, que parece uma notícia, mas na verdade é uma propaganda, parece lá link patrocinado. Ali são recursos multimídias que estão sendo aplicados, né, dentro de um site e se misturando com o layout do site. Recurso multimídia, gente, também tem a questão do layout de site, gente. Você tem que, a engenharia do conhecimento, como foi falado aqui pela professora Alessandra e professor Charles, como você vai dispor essas informações para você deixar o seu site mais limpo e assim por diante, isso é muito importante também, né? Então, recurso multimídia é ótimo, mas até um determinado ponto. Não vamos encher nosso site, nosso sistema, nosso app com tanta coisa, né? Tem que ser objetivo, tem que ter o foco, né? Inclusive nos jogos, né? Nos jogos, quando a gente vai jogar pela primeira vez um joguinho lá, aparece aqueles mega vídeos, né? A primeira vez a gente assiste, é lindo, mas a segunda vez você passa todos, aí você quer ir direto para o jogo, né? Tem esses detalhezinhos. Vamos para a questão 3, professora? Questão 3. Cite e explique pelo menos 3 requisitos para utilizar recursos multimídia. Alguém respondeu aí, professora? Muito parecidas, professor. A Adriele, lá de Buritis, ela respondeu
Por exemplo, ela falou em planejamento, criatividade, mídia, tecnologia. Já o Wesley, daqui de Porto Velho, ele respondeu criatividade, desejo e experiência. Então, mais ou menos nesse sentido, eles responderam. Criatividade. Acho que a palavra, os professores, né, foram bem, né, felizes em falar a grande questão, criatividade. Existe estudo, tá, bem interessante, eu tinha comentado isso Eu acho legal destacar essa também, professor, lá de Ouro Preto do Oeste. A Ruth, ela respondeu, interatividade, despertar esse sentido, quando ela fala, eu imagino que ela esteja falando de despertar esse sentido da criatividade e o detalhamento da informação. Perfeito, o pessoal está online mesmo aí, gente. O que eu estava comentando antes, né, e já tinha falado em aulas anteriores, sobre os empregos que fatalmente não existirão logo, né? Tem até um site, né, que verifica se nos próximos 20 anos você vai perder seu emprego ou não, né? Então tudo que é operador de máquina, operador, né, até falaram, tem muitos que as máquinas, os robôs, a inteligência artificial está vindo com tudo. Mas tem certas profissões que exigem criatividade. Aí, por enquanto, a inteligência artificial, por enquanto, o robô não consegue ter essa competência, ser criativo. Ele consegue executar funções, executar operações muito bem, até melhor que o homem, né? Operações repetidas, mas criatividade ainda é somente uma questão humana. Então, a questão de você desenvolver uma propaganda, desenvolver um jogo, você criar todo o ambiente, você pensar como vai ser a interatividade, essa criatividade que é inerente a nós, seres humanos, não tem como tirar por enquanto da gente, professor. Pelo menos nos próximos 20, 30, 40 anos, nós estamos seguros. Então, requisito realmente, criatividade, tá? Você tem que ter, para você utilizar recursos multimídia, você tem que ter as ferramentas necessárias. Foi apresentada aí uma das ferramentas, o GIMP. Ela é gratuita, né? Tem várias outras. Geralmente em uma empresa especializada na parte de recursos multimídia, onde você vai trabalhar, eles costumam investir um pouquinho mais, então você vai utilizar produtos da Adobe, você vai utilizar produtos pagos, né? Mas se você for um usuário doméstico, você que está querendo começar, você já pode, inclusive aqui no curso a gente vai ver essas ferramentas, mas a gente vai ver os fundamentos, quer dizer, você vai conseguir visualizar como fazer já alguma coisa, mas fatalmente quando você for para o mercado de trabalho, você vai utilizar ferramentas mais, vamos dizer, profissionais, né? A grande vantagem é que tudo isso tem no YouTube, né, professor? Se você quiser aprender a fazer alguma coisa, YouTube. Né? No YouTube a gente já aprende tudo. Como fazer uma transparência, um chroma key lá no YouTube. YouTube faz tudo. Como assistir as aulas do IFRO? YouTube, né? Tá tudo lá. Vamos para a questão 4? O que você entendeu sobre a profissão de produtor multimídia? O que você entendeu sobre... Essa é uma profissão... Gente, uma coisa interessante. A profissão de TI tem tantas ramificações, né? Eu, por exemplo, a minha área, né, o que eu gosto mais é desenvolvimento. Adoro criar programas, né? Então, o meu foco é desenvolvimento. Dentro do desenvolvimento, você ainda tem várias... Claro, eu posso desenvolver sistemas comerciais, posso desenvolver jogos, posso desenvolver sistemas especialistas. Dentro das minhas especialidades, eu gosto muito da parte de data science, quer dizer, analisar dados, né? Agora mesmo estou desenvolvendo uma aplicação que analisa uma grande quantidade de dados. São sistemas que pega dados de diversas fontes e analisa e dá resposta. Então a grande coisa boa da TI é que você tem área pra caramba, né, para você poder se especializar. Tem a parte de redes, tem a parte de banco de dados, tem a parte de multimídia, né? Você ser um designer gráfico, você ser um editor de vídeo. Hoje as crianças, olha, professora, quem tem de criança youtuber agora, já começando desde cedo, colocar uma câmerazinha lá
no notebook, uma câmerazinha no desktop de casa, já fazer a produção. Criança, gente, estou falando de criança de 6, 7, 8 anos de idade. Grava o vídeo, e antes para gravar o vídeo ele teve que pensar como é que eu vou produzir, aonde é que eu vou parar. Depois ele pega aquele vídeo e faz o corte. Depois que faz o corte, tem aqueles programinhas que faz as inserções de alguns efeitos especiais, uma máscara, um bigodezinho, uma explosãozinha. Gente, isso as crianças estão fazendo com recursos, com programinhas que eles estão fazendo em casa. Quer dizer, o produtor, e ele é um produtor multimídia? Criancinhas de 6, 7, 8 anos de idade, hoje os youtubers estão sendo produtor multimídia. Na verdade, eles estão despertando aí, desenvolvendo, né, professor, diversas habilidades. Começa dessa forma, então eles vão com o tempo aperfeiçoando algumas técnicas, melhorando as formas, mas a gente já consegue perceber que essas criancinhas, digamos assim, têm muita informação. Essa informação não foi ensinada diretamente a essas crianças, elas têm um mundo de informações ao seu dispor, vão lá, procuram, pesquisam, tem, né, toda a internet ali à sua disposição, pegam essas oportunidades, tem todo o aparato tecnológico disponível em casa, então elas vão lá, né, trabalhar, digamos assim, essas habilidades. E a gente sabe que não é só a ferramenta pela ferramenta, estão desenvolvendo aí a comunicação, né, a interpretação também, que nesse caso, quantas pessoas são tímidas e aí quando estão lá na frente de uma câmera tem que começar a falar, tem que enfim. pensar o que falar. O trabalho para você fazer isso, realmente, você pega o que é feito, né? É uma geração diferente, um pouquinho da nossa, diferente, né? E um caso notório, né? O Whindersson Nunes, senão eu não vou fazer a propaganda dele aí, eu pego o Whindersson, né? Até a mãe dele, o que você está fazendo? Eu estou gravando vídeo em casa. Mas vai trabalhar, vagabundo, né? Como assim? Eu estou trabalhando. E agora ele é o que é, né? Começou em casa, né? Com um videozinho. Ele é um produtor multimídia, ele cria seus próprios vídeos, ele edita seus próprios vídeos, utiliza as ferramentas caseiras que ele aprendeu, que ele visualizou na internet, que ele aprendeu via internet. Uma das questões, eu estava até comentando nessa semana com meus colegas, tem uma música que minhas filhas estavam ouvindo, assistindo, uma música chamada Faded, né? E virou fenômeno, tem mais de 1 bilhão de views na internet. E esse cara criou essa música, ele só sabia, mas ele não sabia ser um DJ, ele queria aprender a ser DJ. Ele foi na internet e começou a aprender, assistindo vídeos, como ser DJ, como usar o software, e criou essa música. E o cara ficou famoso no mundo inteiro, quer dizer, ele aprendeu via internet a como ser um produtor musical, como ser um DJ, né? Tudo, né? Online, né? Então, essa questão de ser produtor multimídia, produtor musical, produtor de jogos, desenvolvedor de jogos, desenvolvedor de sistemas, gente, a grande vantagem é que nós temos aí toda a internet, né? A gente tem essa abertura que a gente não tinha quando tinha na faculdade. Imagina, eu em 1991 entrando na faculdade não tinha internet, minha fonte de pesquisa era o professor, né? Em aquelas bibliotecas com meia dúzia de livros lá que tinha Hoje não, nós temos a internet toda, e a internet é uma coisa rica de informação, né? A coisa boa, né? Com profissão do produtor de multimídia, é uma das profissões da área de TI, é uma profissão hoje muito valorizada, né? A gente vê mais toda a equipe que está aqui por trás dessas nossas videoaulas. Um abraço a todo o pessoal aí. Cada um com a sua especialidade, então desde o câmera até o engenheiro de som, até o pessoal não tem tantas pessoas envolvidas, né, professora? Você que conhece todo mundo aí. Edição, diretor de TV. É toda uma equipe, né? Então você tem o pessoal que faz aquelas vinhetas, olha, aquela vinheta que aparece no início do IFRO, todo em 3D, alguém fez, né? Foi o pessoal daqui. Né? Então tem uma profissão, tem uma necessidade muito grande no mercado, tem uma demanda muito grande, né? Essas aulas que nós estamos tendo agora, EAD, precisa desse tipo de profissional, porque senão essa aula não acontece,
né? Então, A parte boa da história, é tudo genuinamente rondoniense. Tá? e todo mundo daqui, é um pessoal, uma coisa boa, né? Nada lá, só o pessoal lá do sul do país que tá. Não, o pessoal daqui da casa, prata da casa, é um pessoal altamente competente, tanto que nós aqui do Instituto Federal estamos sendo referência no ensino e educação, nos nossos cursos, na nossa plataforma, no nosso material. Então isso é um orgulho que nós temos e vocês estão fazendo parte desse projeto e espero que vocês aproveitem bastante. Professora, mais alguma informação aí? Essa questão, professor, os alunos responderam bastante, até porque, né, é uma resposta muito pessoal e, por exemplo, a aluna Micaele, ela respondeu que cada profissão tem sua própria função, como design digital, edição de som e texto. O Polo de Cujubim respondeu o seguinte: o produtor de multimídia desenha páginas da internet, produz sons e vídeos, web digitais e edição de som. O Bruno, lá de Buritiris, ele diz o seguinte: são mestres na criação de mídias utilizadas nas páginas de internet. Então, Perfeito. teve bastante, né, Perfeito. interação. Perfeito, é muito bom vocês terem essas respostas. E vocês, além das respostas, se vocês quiserem, tiver alguma dúvida, se vocês quiserem conversar, gente, podem passar para a gente pode estar comentando sobre alguma coisa, sobre algum detalhe, até fora, né, um pouquinho no contexto, mas vocês queiram saber mais, mas a gente está sempre à disposição aqui. As dúvidas, esse aqui é um canal aberto para vocês poderem, né, tirar essas dúvidas. Então, gente, acho que por hoje nós não temos muita coisa a fazer aqui. Vamos ter mais... não tem mais nenhuma resposta aí não, né, professora? Deixa eu só... É porque... É assim, gente, deixa eu só explicar porque que no atendimento aqui, às vezes o tutor vai escrevendo e aí vai tendo, né, como são muitas interações, as mensagens vão subindo e você fica aqui tentando acompanhar. Então é muito difícil quando você quer buscar uma mensagem, você tem que voltar a ler. Então assim, eu fico meio perdida às vezes, peço perdão. Olha o sistema, falta uma engenharia de acesso aí, né, professora, para você poder, de usabilidade, para você ter essas informações de uma maneira mais fácil. Olha, gente, mais um trabalho a ser feito pelo pessoal da TI aí. Não. Informações mais fáceis de ser buscadas. Quando a gente, na verdade, todo mundo é usuário, né, de algum sistema, e essas coisas, elas têm que ser melhoradas. Quando a gente fala assim, poxa, isso aqui não está legal do ponto de vista para o usuário, então vamos melhorar. Só que a gente utiliza o Moodle, a nossa plataforma é Moodle, que vocês viram lá na disciplina de ambientação, e algumas coisas ainda não puderam ser... A questão aqui, né? Outro detalhe, para você ser produtor multimídia, não é bem produtor multimídia, algum web designer pode ser considerado também um produtor multimídia, porque ele às vezes pega uma imagem da internet, ele pega um vídeo, ele pega informações, ele acaba juntando. Então às vezes você tem um profissional que ele é tudo em um, ele talvez não seja um especializado, é uma questão bem interessante que apareceu aqui, né? Talvez ele não seja especializado, um produtor multimídia especialista só faz aquilo. Às vezes você tem um profissional tudo em um mesmo, né? Eu mesmo, como falei, eu sou um profissional que desenvolve, mas às vezes eu tenho que desenvolver um site, nesse site tem que ter uma imagem, nesse site tem que ter um vídeo, esse site tem que ter alguma maneira de me comunicar com o usuário. Eu sou um especialista? Não, mas eu tenho aquele senso, né, de como fazer, eu tenho experiências de outros sistemas e eu acabo trazendo essas experiências para o que eu estou desenvolvendo. Então, às vezes, existe também aquele know-how, aquela experiência, aquele expertise que a gente chama, para trazer os recursos multimídia para o seu ambiente, para o seu sistema, para o seu jogo, para o seu site, né? Então, a profissão produtor multimídia também pode estar inserida em outras profissões, né? E aí vem juntar isso que a Pamela, Camila e o Bruno falaram lá de Buritis. Eles falam assim, que é a pessoa, né, responsável pela parte prática do desenvolvimento das páginas, como edição de vídeos, sons e imagens. É isso que o senhor está falando, a junção, né, digamos.
Então, essa questão de o não ser apenas o produtor multimídia. Lógico que você tem o funcionário numa profissão específica, né? Mas você pode ter algumas habilidades de um produtor multimídia inserido em outras profissões, né? Como eu mesmo, né? Como falo, sou um desenvolvedor, mas eu consigo fazer alguma coisa relacionada a vídeos. Eu crio vídeos, inclusive, na internet, né? Sou youtuber, edito meus vídeos, então posso ser considerado um produtor multimídia também. Bem, gente, acho que a gente tirou bastante dúvida, a gente tem muitas aulas a seguir, a gente vai aprender bastante coisa, a gente vai aprender algumas ferramentas, como trabalhar com imagem, como trabalhar com som, como trabalhar com vídeos, né, nas próximas aulas. Lógico que aqui é apenas um gancho, porque a gente tem tanta coisa para se aprender aí. Como falei ainda há pouco, é apenas um detalhezinho, apenas uma pequena parte, mas vocês têm aí a oportunidade de pesquisar muito mais. E lógico, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, vocês podem pedir ajuda da gente, orientação que a gente sempre vai estar disposto a dar. Tanto eu, quanto a professora Sara, quanto a professora Alessandra, quanto o professor Charles, a gente vai estar à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado e até a próxima aula. Professora? Até mais, gente. Até daqui a pouquinho com a próxima aula, que é inglês instrumental. Estudem bastante para que todos tenham sucesso nessa e na próxima disciplina. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.